Tem segredos que pesam mais que chumbo. Tem medos que não cabem em palavras. E tem momentos em que um homem precisa decidir se escuta o medo ou a consciência. Essa é daquelas histórias que fazem você se perguntar: até onde você iria para proteger alguém que mal conhece, se soubesse que isso poderia lhe custar tudo? Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O sol queimava forte sobre os campos de Dakota Territory naquela tarde de julho de 1883. William Garrett tinha 46 anos, costas largas marcadas pelo trabalho duro e olhos que há muito deixaram de procurar alegria nas coisas. Sua fazenda ficava a 5 milhas de Crowley Springs, longe o suficiente para que ninguém o incomodasse, perto o bastante para que ele ainda fosse considerado parte da cidade. Desde que Sarah morreu 4 anos atrás, levada pela febre, William aprendeu a viver com o silêncio. Não era solidão exatamente, era mais como um acordo tácito com a vida. Ele não pedia nada, e a vida o deixava em paz. Ele estava consertando a cerca do curral quando ouviu os cascos do cavalo. Não era comum receber visitas. Então William parou o que estava fazendo e olhou para a estrada empoeirada que cortava sua propriedade. O que viu o fez franzir a testa. Uma figura pequena montada em um cavalo marrom que parecia tão cansado quanto seu cavaleiro. Quando chegou mais perto, William percebeu que era uma mulher jovem, talvez 20 e poucos anos, com roupas simples e gastas, o cabelo escuro preso de forma descuidada e os olhos que carregavam um peso antigo demais para alguém tão jovem. Ela parou o cavalo a alguns metros de distância e olhou para William com uma mistura de esperança e terror. Senhor, preciso de água. Por favor. Só isso. A voz dela era baixa, quase um sussurro, como se tivesse medo de que alguém pudesse ouvir mesmo ali, no meio do nada. William acenou com a cabeça e apontou para o poço. Pode descer. Tem água e sombra ali. Ela desmontou com dificuldade, como se cada movimento doesse, e caminhou devagar até a sombra da varanda. William trouxe um copo de água fresca, e ela bebeu como se não bebesse há dias. Quando terminou, ela olhou para ele com gratidão, mas também com algo mais. Medo. Um medo profundo e real que fazia seus dedos tremerem enquanto segurava o copo vazio. William não era homem de fazer muitas perguntas, mas algo naquela mulher o incomodava. Não de forma ruim, mas de forma que mexia com aquela parte dele que achava ter enterrado junto com Sarah. A parte que ainda se importava. Você tá bem, moça? Ela hesitou, mordeu o lábio inferior e olhou para os lados como se esperasse que alguém aparecesse de repente. Estou. Obrigada pela água. Já vou embora. William cruzou os braços e estudou o rosto dela. Os sinais estavam todos lá. Olheiras fundas, mãos que tremiam sem motivo aparente, a forma como ela se movia com cuidado, como quem protege velhas dores. Você não parece bem para estar cavalgando sozinha por aí. Ela engoliu em seco e abriu a boca para responder, mas então algo nela quebrou. As lágrimas vieram rápido e silenciosas, escorrendo pelo rosto empoeirado enquanto ela apertava o copo com força. Se alguém descobrir, eu morro. Ela chorou baixinho, a voz quebrando no final da frase. Eu não posso. Eles não podem saber que eu vim para cá. Se descobrirem, eles me encontram. E se me encontrarem... William sentiu o estômago apertar. Ele empalideceu na hora, não de medo, mas de reconhecimento. Ele conhecia aquele tipo de desespero. Já tinha visto antes, em Sarah, quando ela estava doente, e sabia que não havia mais nada que pudessem fazer. Era o desespero de quem sabe que o tempo está se esgotando e que não há para onde correr. Quem está procurando por você? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor.
Ela balançou a cabeça rapidamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Não posso falar. Quanto menos o senhor souber, melhor. Por favor, só me deixe descansar aqui por algumas horas. Depois eu sigo em frente. Prometo que não vou causar problema. William olhou para o horizonte, para a estrada vazia que se estendia até onde a vista alcançava. Ele sabia que deveria dizer não. Sabia que se envolver com os problemas de outras pessoas, especialmente problemas que pareciam tão sérios quanto aquele, era a melhor forma de acabar no fundo de um buraco. Mas quando olhou de volta para ela, para aqueles olhos cheios de medo e esperança, ele ouviu a voz de Sarah em sua cabeça. Não deixe de fazer o certo só porque é mais fácil fazer nada. Pode ficar, ele disse finalmente. Tem um quarto nos fundos da casa. Ninguém vai saber que você está aqui. Ela olhou para ele como se não acreditasse no que estava ouvindo. Sério? William assentiu. Mas vou precisar saber seu nome, pelo menos. Ela hesitou mais uma vez antes de responder. Grace. Me chamo Grace. William estendeu a mão. William Garrett. Bem-vinda à minha fazenda, Grace. Os primeiros 2 dias foram tranquilos. Grace ficava a maior parte do tempo no quarto, saindo apenas para comer e ajudar com pequenas tarefas na cozinha. Ela não falava muito, e William respeitava isso. Ele próprio nunca foi de conversa fiada. Mas havia momentos em que ele a pegava olhando pela janela com aquela expressão distante, como se estivesse sempre esperando algo ruim acontecer. Na terceira noite, depois do jantar, Grace finalmente começou a falar. Foi devagar, como quem testa o terreno antes de dar o passo completo. Meu pai era fazendeiro também, ela disse, a voz baixa enquanto lavava os pratos. Perto de Wichita, ele morreu faz 2 anos. Dívidas. William não respondeu, apenas continuou secando os pratos que ela lhe passava. Minha mãe morreu quando eu era criança, então fiquei sozinha. Um homem da cidade, um homem importante, ele... Ela pausou, a voz tremendo. Ele disse que podia me ajudar, que podia quitar as dívidas do meu pai se eu concordasse em trabalhar para ele. William sentiu o estômago revirar, mas manteve o rosto neutro. E você concordou. Ela assentiu, os olhos fixos na água da pia. Eu não tinha escolha. Ou isso, ou perder a terra. Mas quando cheguei lá, não era trabalho honesto que ele queria. Era outra coisa. Algo que me fazia sentir suja só de pensar. William apertou o pano de prato entre as mãos. Você fugiu dele. Grace olhou para ele, os olhos brilhando. Sim. E agora ele está me procurando. Ele tem homens que não se importam com leis ou com o que é certo. Eles vão de cidade em cidade perguntando por mim. E se me encontrarem... A voz dela falhou. William largou o pano e virou-se para ela. Qual é o nome dele? Ela balançou a cabeça. Não vou te dizer. Quanto menos você souber, mais seguro você fica. William queria discutir, mas viu que não adiantaria. Grace era teimosa do jeito que pessoas desesperadas costumam ser. Então, ele apenas assentiu e disse, você pode ficar aqui o tempo que precisar. Ninguém vai te encontrar. Mas o Oeste tem ouvidos. E segredos, por mais bem guardados que sejam, têm o costume de vazar. Na manhã seguinte, William foi até Crowley Springs para comprar suprimentos. Era um ritual mensal que ele mantinha mais por necessidade do que por vontade de socializar. A cidade era pequena, apenas uma rua principal com alguns estabelecimentos. O salão, a loja geral, o banco e o escritório do xerife. William estava carregando sacos de farinha quando ouviu vozes vindas do salão. Vozes altas, do tipo que chama a atenção mesmo quando você não quer prestar atenção. Tô te dizendo, ela passou por aqui. Alguém tem que ter visto. William parou o que estava fazendo e olhou discretamente para a entrada do salão. 2 homens estavam parados na varanda, ambos vestidos com roupas caras demais para serem cowboys comuns. Um deles segurava um papel na mão, algo que parecia um aviso ou cartaz.
O outro tinha uma arma visível no coldre, polida e bem cuidada. O tipo de arma que um homem carrega quando quer que outros saibam que ele sabe usá-la. Moça jovem, cabelo escuro, magra. Fugiu de Wichita faz umas 2 semanas. Quem der informação ganha $50. William sentiu o sangue gelar. $50 era dinheiro suficiente para que metade da cidade começasse a prestar atenção. Ele terminou de carregar a carroça o mais rápido possível e voltou para a fazenda sem olhar para trás. Quando chegou, Grace estava na cozinha preparando algo para o almoço. Ela sorriu quando o viu entrar, um sorriso pequeno, mas genuíno, e William sentiu o peso da situação apertar ainda mais seu peito. Eles estão na cidade, ele disse sem rodeios. 2 homens, oferecendo dinheiro por informação sobre você. O sorriso de Grace desapareceu instantaneamente. Ela deixou cair a colher de pau que segurava e agarrou a beirada da mesa para se equilibrar. Eles me encontraram. Ainda não, William disse rapidamente. Ninguém te viu, ninguém sabe que você está aqui. Mas eles vão começar a fazer perguntas. E em uma cidade pequena, as pessoas falam. Grace cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu tenho que ir embora. Agora. Antes que alguém te veja comigo e coloque você em perigo. William deu um passo à frente. Você não vai a lugar nenhum, não enquanto esses homens estiverem na região. Mas e você? Grace olhou para ele com olhos desesperados. Se descobrirem que você me escondeu, eles vão... William interrompeu. Deixa eu me preocupar com isso. Você fica aqui, dentro de casa, longe das janelas. Eu vou até a cidade de novo ver o que consigo descobrir. E Grace... Ele fez uma pausa, segurando o olhar dela. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Entendeu? Ela assentiu devagar, as lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. Obrigada. Ela sussurrou. William apenas acenou com a cabeça e saiu. Nos dias seguintes, a tensão cresceu como uma tempestade se formando no horizonte. William foi à cidade mais 2 vezes, sempre com a desculpa de precisar de alguma coisa. Ele ouvia conversas. Prestava atenção em quem chegava e quem saía. Os 2 homens continuavam lá, hospedados no único hotel da cidade, fazendo perguntas, mostrando o papel com a descrição de Grace. Alguns moradores pareciam interessados no dinheiro, outros apenas curiosos, mas até então, ninguém tinha dado informação útil, pelo menos não que William soubesse. Uma tarde, enquanto voltava para casa, William notou algo estranho. Marcas de cascos na estrada indo na direção de sua fazenda. Eram recentes, provavelmente de algumas horas atrás. Ele apressou o cavalo, o coração batendo mais rápido. Quando chegou, encontrou Grace escondida no celeiro, pálida e tremendo. Alguém esteve aqui, ela sussurrou. Ouvi um cavalo. Fiquei escondida, mas tenho certeza que alguém olhou pela janela. William sentiu a raiva subir pela garganta. Eles estavam procurando. Talvez não soubessem com certeza que Grace estava lá, mas estavam investigando. O cerco estava se fechando. Naquela noite, William não dormiu. Ele ficou sentado na varanda com o rifle no colo, olhando para a escuridão que engolia sua propriedade. Grace estava dentro, trancada no quarto, mas ele sabia que nenhum cadeado seria suficiente se aqueles homens realmente quisessem entrar. E então, ele se perguntou, por que estava fazendo aquilo? Por que estava arriscando tudo por uma mulher que mal conhecia? A resposta veio devagar, mas veio. Porque era a coisa certa a fazer. Porque Sarah teria feito o mesmo. Porque ele estava cansado de viver apenas existindo, sem propósito, sem sentido. Grace tinha lhe dado algo que ele achava ter perdido, uma razão para lutar. Amanhã trouxe consigo o inevitável. William estava alimentando os cavalos quando ouviu o som de múltiplos cavalos se aproximando. Ele largou o balde e pegou o rifle que mantinha sempre por perto.
3 homens apareceram na entrada da fazenda. Os 2 que ele tinha visto na cidade, mais um terceiro, mais velho, com um bigode grisalho e olhos frios como gelo. Era ele quem liderava o grupo. William reconheceu o tipo. Homem acostumado a conseguir o que quer, não importa o custo. Bom dia, o homem disse, a voz educada, mas sem calor algum. Sou Thomas Langford, estou procurando por alguém. Uma moça. Acredito que o senhor possa ter visto ela por aqui. William manteve o rifle baixo, mas visível. Muita gente passa por aqui. Não costumo prestar atenção. Langford sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Essa moça é especial. Ela me deve algo, e eu sempre cobro o que me é devido. Não sei do que o senhor está falando. William manteve a voz firme. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Langford olhou ao redor, estudando a fazenda com atenção deliberada. Bonita propriedade. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. William sentiu a ameaça clara nas palavras. Ele apertou o cabo do rifle. Essa é minha terra, e eu protejo o que é meu. Langford deu de ombros. Claro, todo homem tem direito de proteger o que é seu, mas às vezes a gente protege a coisa errada e acaba perdendo tudo. Ele virou o cavalo. Vou ficar na cidade mais alguns dias. Se o senhor mudar de ideia ou se lembrar de ter visto alguma coisa, é só me procurar. Há uma recompensa generosa esperando. Quando eles se foram, William soltou o ar que estava segurando. Ele entrou na casa e encontrou Grace escondida atrás da porta, os olhos arregalados de medo. Era ele? Era Langford. William assentiu. Ela cobriu a boca com a mão para abafar um soluço. Ele nunca vai parar. Nunca. Ele acha que sou propriedade dele. William colocou o rifle na mesa e se aproximou dela. Você não é propriedade de ninguém, e ele não vai te levar. Grace olhou para ele com uma mistura de desespero e admiração. Por que você está fazendo isso? Você mal me conhece. Porque é o certo. E porque eu já passei tempo demais fazendo nada enquanto o mundo queimava ao meu redor. Mas a situação estava cada vez mais perigosa. William sabia que Langford não desistiria. Homens como ele não desistiam. E a qualquer momento, alguém da cidade poderia falar, poderia ter visto algo, poderia conectar os pontos. Ele precisava de um plano. Naquela noite, enquanto Grace dormia inquieta no quarto dos fundos, William cavalgou até a propriedade de seu vizinho mais próximo, um velho chamado Dutch Miller. Dutch tinha sido xerife no passado e ainda mantinha contatos. Se alguém podia ajudar, era ele. Dutch ouviu a história em silêncio, fumando seu cachimbo no alpendre. Quando William terminou, o velho ficou quieto por um longo momento antes de falar. Langford é perigoso. Conhecido em 3 territórios. Ele tem dinheiro, tem influência e tem homens dispostos a fazer qualquer coisa por ele. Se você enfrentar ele diretamente, vai acabar morto. William cruzou os braços. Então, o que você sugere? Dutch deu uma longa tragada. Tem um marshal federal passando por Rapid City. Conheci ele anos atrás. Se conseguirmos levar Grace até lá, ela pode testemunhar contra Langford. Com o testemunho dela e um pouco de investigação, talvez consigamos prender ele de uma vez por todas. É uma viagem de 3 dias, William disse. Langford tem homens por toda parte. Dutch sorriu pela primeira vez. Então vai ter que ser uma viagem esperta. Eles passaram a noite planejando. No dia seguinte, William voltou para casa e explicou o plano para Grace. Ela estava assustada, mas também aliviada. Finalmente havia uma saída, uma possibilidade de acabar com aquilo de uma vez por todas. Vamos sair antes do amanhecer, William disse. Quanto menos gente nos ver, melhor.
A madrugada estava fria quando eles partiram. William tinha deixado a fazenda parecendo ocupada, com lanternas acesas e movimentos simulados, para que se alguém viesse verificar, não percebesse imediatamente que eles tinham ido. Grace cavalgava ao seu lado, envolta em um casaco grosso, o rosto determinado apesar do medo. Eles seguiram por caminhos secundários, evitando as estradas principais. O primeiro dia passou sem incidentes. Acamparam em uma área isolada, sem fogueira para não atrair atenção. Grace mal conseguia dormir, sempre olhando para as sombras, como se esperasse que alguém surgisse delas. No segundo dia, a sorte começou a mudar. Eles estavam atravessando um vale estreito, quando ouviram vozes atrás deles. William olhou para trás e viu 3 cavaleiros no topo da colina. Os homens de Langford. Eles nos viram, Grace sussurrou, o pânico tomando conta de sua voz. William olhou ao redor rapidamente. Havia uma formação rochosa à frente, um lugar onde poderiam se esconder e se defender se necessário. Vamos, ele disse, esporeando o cavalo. Eles galoparam pela trilha estreita, os cascos levantando poeira. Os gritos atrás deles ficaram mais altos. Tiros começaram a estourar, o som ecoando pelas paredes do vale. William e Grace chegaram às rochas e desmontaram rapidamente. William pegou o rifle e posicionou-se atrás de uma pedra grande, enquanto Grace se escondia mais atrás. Os 3 homens chegaram alguns minutos depois, parando a uma distância segura. Garrett, um deles, gritou: "Entrega a moça e você sai vivo disso." William não respondeu. Ele apenas mirou e disparou um tiro de aviso que acertou o chão perto dos cavalos, fazendo-os recuar. Langford está oferecendo o dobro agora, $100. Você pode ficar rico e voltar para sua fazenda, ou pode morrer aqui defendendo uma fugitiva. Sua escolha. William olhou para Grace. Ela estava com lágrimas nos olhos, mas havia também algo diferente agora. Esperança, confiança, ela acreditava nele. E isso era mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro. Ele virou-se de volta para os homens e gritou: "Ela não é fugitiva, e se vocês querem chegar até ela, vão ter que passar por cima de mim." Seguiu-se um silêncio tenso. Então, os homens começaram a se mover, tentando flanquear a posição. William atirou novamente, desta vez acertando o chapéu de um deles. A tensão tomou conta do lugar. Os homens perceberam que não seria fácil. Depois de alguns minutos de impasse, ouviram-se mais cascos. William sentiu o estômago apertar, pensando que reforços tinham chegado, mas então viu Dutch Miller surgir com mais 4 homens, todos armados, os vizinhos que Dutch tinha recrutado. "Acho que vocês estão em desvantagem agora", Dutch gritou. "Melhor voltarem para a cidade e dizerem para o seu patrão que essa caçada acabou." Os homens de Langford hesitaram. Eles olharam uns para os outros, fizeram as contas e perceberam que não valia a pena. Lentamente, viraram os cavalos e partiram. Grace saiu de trás das rochas, tremendo. "Acabou?" William colocou a mão no ombro dela. "Ainda não, mas estamos quase lá." No terceiro dia, eles finalmente chegaram a Rapid City. O Marshal ouviu a história de Grace com atenção, fazendo perguntas e anotando tudo. Quando ela terminou, ele olhou para William com respeito. "O senhor fez a coisa certa. Vou mandar um telegrama para o escritório em Wichita. Com o testemunho dela, podemos montar um caso sólido contra Langford. Vai levar tempo, mas vamos conseguir." Grace olhou para William, os olhos brilhando. "Você salvou minha vida." William balançou a cabeça. "Você salvou a minha também. Só não sabia até te conhecer." Eles ficaram na cidade por mais alguns dias enquanto os trâmites legais eram resolvidos. Eventualmente, Grace prestou depoimento oficial e o Marshal garantiu que ela ficaria sob proteção até que o julgamento acontecesse. Langford foi preso uma semana depois, junto com vários de seus capangas. A notícia se espalhou rapidamente pelos territórios.
Quando William finalmente voltou para sua fazenda, o lugar parecia diferente. Não tinha mudado fisicamente, mas algo dentro dele tinha. Ele não estava mais apenas existindo. Estava vivando de novo. Grace escreveu para ele alguns meses depois. Ela tinha conseguido recuperar a fazenda de seu pai e estava reconstruindo sua vida. No final da carta, ela escreveu: "Obrigada por me ensinar que ainda existem homens bons neste mundo, homens que fazem o certo mesmo quando é difícil." William dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na gaveta da escrivaninha de Sarah. Ele sabia que sua esposa teria ficado orgulhosa. Naquela noite, ele se sentou na varanda e olhou para o céu estrelado. Oeste ainda era duro, ainda era implacável, mas também era um lugar onde a honra ainda significava algo, onde um homem ainda podia fazer diferença. E talvez, apenas talvez, ainda houvesse espaço para a redenção, mesmo nos cantos mais sombrios da fronteira. Tem momentos na vida em que você precisa escolher entre o silêncio seguro e a coragem perigosa. William Garrett escolheu a coragem. E nessa escolha, ele encontrou não apenas a redenção que procurava, mas também a lembrança de quem ele realmente era. Um homem de honra, um homem que protegia os indefesos, um homem do Oeste, onde a palavra ainda valia mais que ouro. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre coragem e sobre fazer o certo mesmo quando é difícil, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Tem mais histórias como essa esperando por você. Histórias sobre honra, redenção e os homens e mulheres que construíram o Oeste com suas próprias mãos. A gente se vê na próxima jornada.